É sempre bom ouvir um louvor pela manhã, para que o seu espírito possa ser alimentado, né? Eu quero falar hoje sobre os 3 segredos de Jesus. Então eu quero começar com um texto de Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 17, que diz assim: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nós sabemos que Jesus iniciou o seu ministério, há quem diz que foi aos 30 anos. E à medida que Jesus ele foi começando, a sua mensagem foi expandindo. Observa, o texto diz: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, à medida que Jesus começa, a sua mensagem também vai expandindo. O que eu quero dizer com isso é que Jesus, ele não perguntou se daria certo. Observa, Jesus não pergunta: será que vai dar certo? Não, ele apenas começa. O texto diz: Jesus então começou. Ele apenas começa. Quando Jesus começou, ele não perguntou se as pessoas aceitariam, se ele teria aceitação das pessoas, não. Ele simplesmente começou. Consegue entender? Então, nessa manhã, dessa segunda-feira, o Senhor Jesus, ele está te convidando a apenas começar. Comece a fazer. Simplesmente comece. Não importa se alguém vai aceitar, se alguém vai te criticar, se alguém vai falar que está bom, se está ruim. Não, não é isso. O Senhor Jesus começou. E nessa manhã, Deus te convida também a começar. Não existe a possibilidade de você viver uma vida no sobrenatural em um outro nível se você não começar. Não tem como você subir o nível se você não começar. É necessário que você comece. Então faça como Jesus, apenas comece. Se você não entrar em ação agora, se você não agir agora, você não vai saber qual vai ser o nível que você é capaz de chegar. Você consegue entender isso? Deus está com você. Chame por Ele. Esteja com Deus. Coloca Ele na direção de tudo. E fala: Senhor, eu estou começando. Agora sê comigo. Ele vai te mostrar o caminho. À medida que você for vivendo, à medida que você for fazendo, à medida que você estiver na presença dEle, simplesmente Ele vai ser com você e as coisas vão começar a acontecer. Então, para que você viva o extraordinário, para que você viva o sobrenatural, apenas comece. Consegue entender? Apenas comece. Pastor, eu quero viver o extraordinário. Então você precisa dar o primeiro passo, você precisa começar a fazer. Quantas coisas você tem no coração, quantos projetos você tem no coração, mas você tem medo. Eu falei na live de ontem, você não pode ter medo, porque se você tiver medo, você não vai conseguir fazer. Você consegue entender isso? Então você não precisa saber como fazer, como começar. Você só precisa começar e não parar. Apenas comece e não pare mais. Porque você vai viver a plenitude do Senhor. Jesus continuou e não parou. Mesmo passando por provações, Jesus não parou. Ele começou, ele continuou e ele não parou. Mesmo sendo criticado, mesmo as pessoas não aceitando, ele começou e ele não parou. Às vezes o que falta para você alcançar aquilo que o teu coração almeja é apenas isso. É apenas começar. Você precisa começar. Comece a fazer, comece a agir. Entre em ação a partir de hoje, a partir de agora. Senão você não vai conseguir chegar no próximo nível, você vai ficar inerte. Consegue entender isso?
Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, diz o salmista. A primeira coisa que você precisa começar a fazer é criar um ambiente profético dentro da sua vida, da sua casa. É você criar uma atmosfera profética para o novo de Deus. Quando você acordar pela manhã, coloque a mão no seu corpo, percebe que você está vivo, agradeça. Então comece o seu dia já agradecendo a Deus. Comece o seu dia dizendo obrigado, Senhor, porque o Senhor, Ele te proporcionou mais um dia de vida na presença dEle. Então quando você abre os seus olhos e você toca no seu corpo e percebe que você está vivo, é motivo de agradecer. Então apenas comece. Desde então começou Jesus a pregar. Gente, comece. Deus abençoe Fernando. Deus abençoe Valesca. Vocês conseguem entender, pessoal? E é isso. Você precisa apenas dar o primeiro passo. Você precisa começar. Confie nos planos de Deus. Confie no Senhor. Porque os planos de Deus para a sua vida já está escrito, já está traçado. Agora você precisa dar o primeiro passo. Comece criando um ambiente profético. Comece mudando o seu comportamento, mudando a atmosfera da sua vida. Deixa eu falar algo para você. Eu decidi começar. Eu decidi começar. Ainda que muitas pessoas digam, Maxwell, isso não vai dar certo, Maxwell, você não vai conseguir. Eu apenas decidi começar, eu comecei. E eu não vou parar, ninguém vai me fazer parar. A única pessoa que é capaz de me fazer parar sou eu mesmo. A única pessoa que é capaz de te fazer parar é você mesmo. Agora, se você decidiu começar, você tem que decidir não parar mais. Porque se você decidiu começar e não parar, você vai concluir. Você entende? Desde então começou Jesus a pregar. Ele começou. Você precisa começar. Quantos projetos estão parados que o Senhor está te convidando nessa manhã? Comece. Quantos sonhos estão parados e o Senhor está dizendo para você? Comece. Quantas coisas já era para você ter dado início e você não deu, o Senhor está dizendo, comece. Comece e não pare mais. Mas vão me criticar, não tenha medo, não tenha problema, é normal. Mas não vão me aceitar, não tem problema. Mas não vai ser bom o suficiente, não tem problema. Apenas comece. Inicie, dá o primeiro passo. Para que você possa subir para o próximo nível. Olha o que está escrito em João 19:30. Tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Jesus declarou, está consumado. Por que ele disse está consumado? Porque ele começou, ele não parou, ele continuou e ele concluiu. Deus abençoe a Angélica. Entende? Ele disse, está consumado. Por que está consumado? Porque ele concluiu. Mas você vê que Mateus 17, primeiro ele, em Mateus 4,17, ele começou. Em Mateus 4,17 ele começa. Mas agora em João 19,30, ele diz, está consumado. Por quê? Porque ele começou, ele não parou, ele continuou e ele concluiu. Quantos projetos você começou e você parou? O Senhor está dizendo, ei, retome as redes. Deus abençoe, Fê Santos, Deus abençoe vocês, pessoal. Consegue entender? Então Jesus, ele começou, ele não parou, ele continuou e ele concluiu. Então se você quer ser uma pessoa de sucesso, uma pessoa extraordinária, uma pessoa próspera, você precisa concluir aquilo que você começou. E hoje, nessa manhã, para a gente iniciar essa semana, essa segunda-feira, eu quero liberar essa palavra para a sua vida. Comece, não pare, continue e conclua aquilo que você colocou a mão para fazer. Pastor, mas eu não sei qual é o meu propósito. Encontre-o, faça, crie um propósito. Mas você precisa começar. Consegue entender? Jesus passou por grandes provações, mas ele não parou. Então você vai passar por esse processo, mas você não pode parar. Ainda que você olhe e fale, nossa, está tão difícil. Não pare.
Eu propus ontem no coração e disse, eu vou fazer com o pessoal na live a transmissão às 7h07 da manhã. Eu disse que ia fazer. Então, eu estou começando hoje essas lives às 7h07, que será um propósito para abençoar vidas aqui. Eu acordei e disse, não vou levantar a minha carne. A minha vontade é, não faça. Mas eu propus no meu coração, propus no meu espírito, o meu espírito disse, vai e faça. Comece. Entendeu? Então, para hoje, a palavra é comece. Comece, não pare, continue e conclua. Com amor, gratidão, fé, sem reclamar. Está consumado. É o mesmo que dizer, está concluído. Quando Jesus disse na cruz, está consumado, ele estava dizendo, está concluído. Concluído o quê? Concluído aquilo que eu comecei. Deu para pegar, pessoal? Então, se hoje fosse o último dia da sua vida, você morreria cheio ou você morreria vazio? A pergunta é, se hoje fosse o último dia da sua vida, você morreria cheio ou você morreria vazio? Como que está a sua vida hoje? Você está satisfeito com a vida que você está levando? Você está satisfeito com a vida financeira, com a vida espiritual, com a vida emocional, com a vida familiar que você está levando? Pastor, não, alguma área da minha vida não está bom. Então comece a mudar. Comece a criar um ambiente profético, comece a criar uma atmosfera sobrenatural para que as coisas comecem a mudar. E à medida que você começar, não pare. Não pare. Pastor, o que significa morrer vazio? Morrer vazio é deixar as sementes que a sua geração precisa. Morrer cheio é levar todas as sementes com você sem plantar nenhuma delas. Consegue entender? Quantas sementes Deus te deu? Quantas sementes o Senhor te entregou? E se você morrer hoje, você vai morrer cheio das sementes que o Senhor colocou dentro de você? Ou você morrerá vazio porque você entregou todas as sementes que o Senhor te deu para essa geração? Você não veio à terra por um acaso, você veio por um propósito. Pastor, mas eu não sei qual é o meu propósito. Então encontre, faça um, cria um. Você precisa ativar em você a sua identidade, para que você possa traçar o teu propósito, que é o seu destino. O seu destino tem que ser o seu propósito. Então existem pessoas que eu não vou conseguir alcançar, mas você vai. Por isso você precisa prosperar nessa terra, por isso você precisa transbordar nessa terra, porque alguém precisa de você. Mas se você continuar cheio das sementes que Deus te deu, e não transbordar, e não entregar, e não passar essas sementes, você não vai completar a carreira que Deus te chamou. Então a partir de agora, bate o pé, sacode a poeira e comece a fazer aquilo que já é para você ter começado há muito tempo. Você saiu do teu trabalho, da tua casa hoje para ir para o teu trabalho, mas comece agradecendo a Deus. Comece projetando. O trabalho que hoje você está nele, está bom? Você está feliz? Você está satisfeito? Ou você queria algo maior, algo melhor? Então, se você não está satisfeito, você precisa começar a mudar a partir de agora. Jesus morreu vazio, pois ele entregou tudo que tinha. Jesus morre vazio. Vazio das sementes que Deus deu para ele, porque ele entregou. Ele começou, continuou, não parou e concluiu. Ele entregou as sementes para a geração, não só para a geração dele, mas chegou até as nossas. Então eu declaro nessa manhã que você possa honrar e plantar as sementes que o Senhor te deu. Eu preciso começar, você precisa começar. Deus abençoe Jota, Deus abençoe Odete, Deus abençoe Kaique. Você precisa começar, eu preciso começar. Então primeiro você começa e depois você continua. E por último você vai concluir. Foi assim com Jesus. Sem isso, é impossível alcançar prosperidade e riquezas sobrenaturais.
É impossível. Entenda uma coisa. Ser uma pessoa próspera é em primeiro lugar, começar a ter paz e a transbordar na vida de pessoas. É transmitir amor, é transbordar para a vida das pessoas. Então o Senhor te convida nessa manhã de hoje. Comece, não pare, continua e conclua. É essa palavra que eu quero deixar para você nessa manhã. É essa palavra. Mateus 4,17, Jesus começou. Desde então começou Jesus a pregar. Até quando você vai ficar parado? Não pare. Até quando você vai ficar inerte? Se levante. É tempo de se levantar. Amém? E eu quero declarar sobre a tua vida. Essa semana será uma semana de paz. Essa semana será uma semana produtiva na sua vida. Eu declaro prosperidade para você. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que você vai começar. Você vai pegar aqueles projetos que estavam engavetados, que estavam até esquecidos, e você vai começar. Você vai tirar ele da gaveta. Você vai limpar aquele projeto e você vai começar a executá-lo. Você vai começar a fazer aquilo que já era para você ter começado há muito tempo. Você vai começar. Desde então começou Jesus a pregar. Jesus começou, continuou, ele não parou e ele concluiu. E eu declaro que você vai começar, você não vai parar e você vai concluir tudo aquilo que Deus projetou para a tua vida. Deus é com você. Você é melhor do que você pensa. Senhor Jesus, nessa manhã de segunda-feira, eu encerro, meu Deus, essa transmissão. Eu encerro essa live declarando sobre a vida do teu povo. Senhor Jesus, que os projetos, meu Pai, que já era para ter começado, Senhor, e há muito tempo, meu Pai, eles não tinham começado, estavam engavetados, empoeirados. A partir de hoje eles vão começar. Senhor Jesus, que esse homem, que essa mulher comece, a partir de agora, Pai, uma nova trajetória. Eu declaro, você vai começar hoje a ser um marido melhor, a ser uma esposa melhor. Eu declaro, você vai começar a ser um filho melhor. Você começará a ser um pai melhor, uma mãe melhor, um patrão melhor. Comece a ser um funcionário melhor. Comece sendo um amigo melhor. Comece sendo um líder melhor. Comece sendo um liderado melhor. Comece, não pare, continue e conclua. Comece mudando. Comece criando um ambiente de paz, um ambiente profético na sua casa. Comece criando uma atmosfera sobrenatural para a sua família, para os teus sonhos. Aleluia! E eu declaro em nome do Senhor Jesus, que a partir de hoje, a partir de agora, você vai começar. Pastor, não sei por onde começar. Comece agradecendo agora. Comece compartilhando essa transmissão, essa live, para outras pessoas serem alcançadas. Comece fazendo algo novo. Comece fazendo algo que você não é acostumado a fazer. Comece a fazer algo que te tira da zona de conforto. Comece a fazer algo diferente. Algo que você não é acostumado a fazer. Comece. Eu não sou acostumado a fazer live para abençoar as vidas às 7h07 da manhã. Mas eu comecei. E eu propus no meu coração que eu vou continuar. Aleluia! Então eu declaro sobre a tua vida. Comece, continue, não pare, conclua. Aleluia! Que Deus abençoe teu dia. Que Deus abençoe até segunda-feira. Que o Espírito Santo de Deus faça transbordar de você muita paz, muito amor, muita energia positiva, muita prosperidade. Que as pessoas que estiverem ao teu redor possam sentir em você que você é cheio da presença do Senhor. Deus abençoe Rony. Deus abençoe Imanelis, em nome do Senhor Jesus. Fica na paz, compartilhe essa live, marque pessoas aqui para poder assistir com você essa live. Deus abençoe, comece, não pare e conclua. Que o Espírito Santo te abençoe.